Pô, bateu 200, né? Vamos lá, galera, vamos voltar pra gente começar. Começar não, né? Continuar, né? Galera já chegando por aí, bem-vindos de volta. Desculpa desligar correndo, mas eu me empolguei aqui falando e eu acho que passei da hora. Quase que eu perdi a hora. E eu tava preocupado de encerrar a live, porque se a live cair, eu não consigo salvar. Aí a gente ia perder todas as informações que a gente discutiu dentro dessa última hora. Então, desculpa aí ter que desligar meio correndo, mas é que precisava não correr o risco de repente perder a live, tá bom? Então vamos lá. Encontreolenka.com, então nossa ferramenta de busca do produto, para quem não conhece, né, para quem quer encontrar a nossa coloração, encontreolenka.com. No link de descrição do nosso Instagram está lá o encontreolenka.com. Não encontrou Olenka através do link, né, do site. Também no nosso Instagram tem o telefone da nossa central, do nosso escritório central. Não encontrou através do escritório central, que eu acho praticamente impossível. Na barra de busca do Instagram, se você colocar o Olenka e o nome da sua cidade do lado, provavelmente vai aparecer alguém próximo de você, tá bom? Então, a gente tem essa preocupação importante, né? Eu não sei se todos que estão nos assistindo são cabeleireiros, mas é uma marca 100% profissional. Então, se você não é cabeleireiro, você só vai conseguir comprar o Olenka através dos nossos distribuidores, através de um cabeleireiro, tá? Então, recomenda o produto para o seu cabeleireiro para que ele possa estar conhecendo. Beleza? E uma outra recomendação que eu sempre gosto de dar nas minhas lives, na primeira hora da live eu não falei, mas eu quero falar agora: não compre Olenka pela internet, tá, gente? Infelizmente tem muitas falsificações, tá? Então não compre, porque corre o risco de você comprar um produto falsificado. E infelizmente a gente encontrou falsificação até que veio com um produto adulterado. Não era o produto que foi utilizado, produto nosso, né? A pessoa acabou utilizando a falsificação do produto, né? Então, além de ser um produto adulterado, nem era o produto. Então, muito cuidado, comprem somente com o distribuidor autorizado. Roger Chaves, de Belo Horizonte. Lembra de mim, Belo Horizonte? Roger, olha, eu sou meio ruim de nome, eu sou excelente fisionomista. Se eu ver você, eu tenho certeza que eu vou lembrar de você, mas só por nome, para mim, é bem complicado. Pra você ter uma ideia, a gente viaja demais. No ano passado eu fiz quase 40 viagens diferentes, né? Talvez o número nem pareça muito grande, 40 viagens, 40 cursos. Só que assim, o nosso ano tem 52 semanas. Então significa que dentro de um ano de 52 semanas eu passei 40 viajando. Só fiquei 12, não exatamente em casa, mas só em 12 eu não estava fazendo cursos, né? Então foi bastante gente que eu vi só no último ano, sem contar os outros anos, né? Para quem me conhece sabe que eu sou educador técnico já há quase 16 anos. Então durante esses anos foi muita gente que eu vi e revi. Por nome realmente fica bastante difícil de lembrar, tá bom? Tem uma perguntinha aqui, Ricardinho, acho que eu já vou abrir respondendo essa. Irislânia Alves: como fazer a pré-pigmentação para cobrir os brancos? Então, que nem eu expliquei na live anterior, a ideia, né, de você fazer uma pré-pigmentação em cabelos brancos é só se tiver uma grande concentração de cabelos brancos, e a gente gosta de fazer essa pré-pigmentação colocando ou uma cor natural ou colocando uma cor equivalente ao fundo de clareamento, tá? Então, digamos que você vai fazer lá uma coloração em altura de tom 6. Você tem duas opções. Você pode fazer uma pré-pigmentação tonalizando com uma coloração que tenha o fundo de clareamento equivalente à coloração que você vai utilizar. Então, você vai utilizar um 6, um fundo de clareamento de amarelo alaranjado. Ou você pode fazer uma pré-pigmentação com a própria coloração 6 ou com a coloração 7. Você pode utilizar a mesma cor ou uma cor mais clara em forma de tonalizante. Aplica o tonalizante, tempo de pausa de 15 a 20 minutos, enxágua e depois faz a coloração. E aí você fez a pré-pigmentação. Então tem essas duas formas de você fazer. As duas funcionam muito bem, tá bom? Só tomar cuidado que se ela tiver uma concentração de brancos não muito grande, pode ser que o local onde você fez a pré-pigmentação ele fique parecendo um pouquinho mais escuro. Então toma cuidado com a pré-pigmentação quando você utilizar tons naturais, tá bom? Vamos lá, Ricardinho.
Beleza, a Sônia está perguntando se eu posso dar exemplo de cores que a gente usa na tabela para pré-pigmentar. Então eu vou pegar a nossa cartela de mechas, tá? Para poder dar esses exemplos. Então vamos lá. Quando eu falei de pré-pigmentação ou repigmentação em altura de tons específicas, então vamos lá. Exemplo, fundo de clareamento, né? Altura de tom 7. Fundo de clareamento do 7 é o laranja. Então se eu tivesse que fazer uma cor 7 em escurecimento, onde eu fosse fazer uma repigmentação, eu precisaria encontrar o referencial de cor laranja. Qual é a maior referência de laranja que a gente tem na nossa cartela de mechas? A maior referência de laranja que nós temos na nossa cartela de mecha é a série dos cobres, certo? Então eu posso estar utilizando a série de cobres para poder fazer a tonalização. Uma outra forma de você utilizar seria utilizar mixes, tá? Então eu poderia estar utilizando o mix /44 para fazer essa tonalização, para fazer essa repigmentação. Então no 7 eu poderia utilizar ou o /44, tá? Ou eu poderia utilizar, que para mim é uma referência bem legal, o 743 funciona bem, ou até mesmo o 843, ele funciona bem. Então para fundo de clareamento 7 funcionaria 743 ou /44. Para fundo de clareamento 8, qual eu poderia utilizar? Eu tenho uma mistura que eu gosto de utilizar que ela funciona bem. Eu gosto de fazer uma mistura de 8.3, tá? Então tá aqui, ó, 8.3, que seria o louro claro dourado, e eu gosto de misturar esse 8.3 ou com 843, certo? Ou então o 8.3 com /44, que aí eu crio o fundo de clareamento amarelo alaranjado. Tá? Funciona bem. Eu já escutei até pessoas dizerem que gostam de fazer a mistura dos mixes cobre, né, 4.4 com o dourado, /33 também para fazer pré-pigmentação em altura de tom 8 também funciona. Pré-pigmentação em fundo de clareamento 6, que seria o vermelho alaranjado. Eu gosto bastante de utilizar 6.46, que seria louro escuro cobre avermelhado. E eu gosto de utilizar também o 6.43, que seria o cobre dourado. Só que nesse caso esse cobre dourado ele é um pouquinho menos intenso de vermelho, né? Então às vezes ele pode não dar um fundo de clareamento exatamente do jeito que você quer, mas ele chega bem próximo. Entendam o seguinte, a ideia da pré-pigmentação, né, da repigmentação, tanto um quanto o outro, que nem eu falei, a diferença ela é mais pontual, porque eu falo de repigmentação quando eu estou escurecendo mais do que 3 tons e pré-pigmentação quando eu estou devolvendo algum pigmento ou colocando pigmento onde não tem. Então, basicamente é assim. Quando eu falo disso, eu preciso entender que o fundo de clareamento a cor de fundo de clareamento é equivalente à cor desejada. Então, se eu quero uma cor 5, eu preciso colocar um fundo de clareamento equivalente ao 5. Então, quando eu olho para a minha tabela de cores, o fundo de clareamento da cor 5, ele está aqui, ó. Cor 5, fundo de clareamento da cor 5 é vermelho, né? Fundo de clareamento da cor 6, fundo de clareamento da cor 6, vermelho e laranja. Fundo de clareamento da cor 7, fundo de clareamento da cor 7, laranja. Fundo de clareamento da cor 8, fundo de clareamento da cor 8, amarelo alaranjado. Então a ideia é sempre criar o fundo. Eu vou sempre olhar para a cartela de mechas e buscar dentro da cartela de mechas aquilo que possa me trazer uma referência equivalente à cor desejada. Se eu for fazer 6, fundo de clareamento da cor 6. Se eu for fazer 7, fundo de clareamento da cor 7. Essa é a ideia de pré-pigmentação ou repigmentação. Lembrando que é que nem eu falei, é uma questão técnica, é uma divisão técnica que eu faço. Repigmentação, escurecimento mais de 3 tons. Pré-pigmentação, preparação, né? Então tanto pode ser para uma cobertura de brancos como pode ser para um escurecimento também. Aí fica a critério de vocês. É a forma que vocês gostam de chamar, né? Tem uma pessoa que colocou aqui, Salão Patrícia, fala para ele, Ricardinho, fala para ele que eu amei a dica da live anterior, 8 mais 8.3 mais /33. Patrícia, Patrícia de Santarém, você fez uma publicação no Instagram com o resultado dessa cor. Eu vi a publicação, curti e comentei. Parabéns pelo resultado e eu fico feliz de você ter tido um resultado bom. E eu achei bem legal o resultado que você postou, porque você colocou 2 fotos, um antes e o depois, né? Colocou a mistura, especificou a mistura que você fez
e mostrou o resultado, né? Então é importante a gente saber que quando a gente dá uma dica, ela funciona. Então a nossa amiga aí, Patrícia, de Santarém, que fez uma coloração seguindo uma dica que a gente deu na cobertura de brancos e ficou incrível, ficou muito bonita a cor. Parabéns, viu? Leila, ela quer fazer um escurecimento sem fazer pré-pigmentação, é isso? Tá, então a Leila fez a seguinte pergunta: posso fazer um escurecimento sem fazer pré-pigmentação, só utilizando os reflexos? Olha, Leila, uma dica que eu costumo dar, que funciona legal quando você vai fazer escurecimento e você não quer fazer pré-pigmentação ou não quer fazer repigmentação, quando você vai fazer tons naturais. Quando você vai fazer tons naturais, se você misturar o tom natural mais o tom dourado, mais concentração do dourado e menos do natural, ele te dá um resultado bem próximo do natural. Então dá para fazer direto, mas não é todo o cabelo que tem. E até a gente tem um curso que ele iria começar a rodar no segundo semestre, talvez a gente consiga rodar esse curso no segundo semestre, que chama Master Color. E nesse curso Master Color a gente prepara um material diferenciado, né, um nível mais alto de informação, e inclusive falando sobre técnicas de escurecimento direto. Mas ela tem uma tabela complicadíssima de apresentar, então eu não vou conseguir explicar para você dentro de uma live essa tabela, mas eu convido você para quando a gente começar a rodar, né, você escutar falar sobre o Master Color da MUP Color, que você venha assistir com a gente, que você vai ter contato com essa tabela de escurecimento. Ela é bem interessante, ela é bem legal, tá? Inclusive a gente criou uma animação em PowerPoint para poder ilustrar e explicar direitinho para o pessoal, então seria legal que você pudesse ver. Mas para dar uma explicação rápida, se você for fazer um escurecimento direto com um tom natural, você poderia utilizar o tom natural mais o dourado, ele funciona bem, tá bom? Roberta tá por aí com a gente, beijão linda, saudade de você, parabéns pela live da semana passada, o alisamento ficou incrível que você fez. Vamos lá, vamos para a próxima. No fundo laranja de uma cor 7, para fazer um 3 ou 4 eu preciso repigmentar. Qual o nome da pessoa? Ju, se você tiver em uma cor 7 e for fazer um escurecimento para uma cor 3 ou 4, não tem necessidade. A gente sempre fala que é necessário fazer a repigmentação, para escurecimento de mais de 3 tons, quando você tiver de um tom claro para um tom natural. Então, exemplo, estou num tom 10 e quero voltar para um 7, estou num tom 9 e quero voltar para um 6. Aí nesse caso é importante você fazer, porque o cabelo está em um fundo de clareamento que ele perdeu praticamente todos os pigmentos, né? Então você fala assim, 9 e 10 ele está só com amarelo. Então quando você faz a repigmentação, você está devolvendo aquilo que ele perdeu. Então você está devolvendo laranja, devolvendo vermelho, né? Para você poder criar estrutura para poder fazer a cor. Quando você está num fundo de clareamento laranja e vai para um fundo de clareamento laranja que é do 7 e vai para uma cor 3 ou 4, aí não tem necessidade, você pode ir direto. A única recomendação que eu te dou, nesse caso o escurecimento talvez ele precise que você faça um ajuste na cor, né? Você deu faça uma mistura para esfriar um pouquinho a cor. Aí você pode entrar com o mix /99, que é o verde, ou /11, que é o cinza, só para auxiliar no ajuste para esfriar a cor, porque pode ser que ele fique um 3 ou um 4 levemente acobreado ou levemente avermelhado. Então a gente ajusta para poder dar um resultado melhor. Mas dá para fazer direto sem pré-pigmentação, sim, tá bom? Melhor procedimento para transformar um louro claro em morena iluminada. A gente falou sobre sobre essa forma, mas foi o que eu falei, eu gosto de fazer simultâneo, gosto de fazer os dois juntos. Então o que eu faço? Eu uso já reservo as mechas que estão que eu quero fazer o moreno iluminado e já crio a cor do jeito que eu quero, e no restante eu já coloco a cor mais escura. Então, que nem eu dei um exemplo, né, de colocar de repente um 6.3 na parte que você vai escurecer e já entra reservando algumas mechas costuradas ou desfiadas, já colocando a cor equivalente ao moreno iluminada, sei lá, um 743
735, 735 com 83, se quiser uma cor quente, 732 de repente com 83 para fazer um tom mais bege, ou de repente um 77 com 732, fica super bonito. Então aí é criação, né? Ideia de criação para você poder fazer, mas eu já faria direto. Então imagina assim, costura ou desfia as mechas, já coloca a mistura para fazer o direcionamento de moreno iluminado, e em todo o restante você já coloca uma cor, né? Então, como você está escurecendo, eu sempre recomendo esse escurecimento direto, já fazer com um tom dourado. 6.3, 7.3 te dá um resultado bem legal, fica bem bonito, tá bom? Peraí, deixa eu pegar aqui uma coisa que alguém falou. Osana Nathalie, eu amo as explicações do Vitor Pinho, bem claras e objetivas, parabéns por sua didática. Nossa, que orgulho, muito obrigado mesmo, Osana, fico feliz. A pré-pigmentação, como é que é o nome dele mesmo? Se a pré-pigmentação é feita no momento da descoloração, depende, porque assim, porque ele colocou duas partes, se faz a pré-pigmentação e se faz a pré-pigmentação com água. Acontece assim, muitas vezes as pessoas fazem mechas e ela passa do fundo de clareamento. Então, por exemplo, você queria fazer uma mecha em altura de tom 8 e ele passa, vai para um 9. Eu queria fazer um 9 ele passa, vai para um 10. Nesse caso, tem gente que gosta de repigmentar antes de dar direção para a cor, tá? Aí aplica uma coloração ali, tem gente que gosta de aplicar um dourado, porque passou do fundo, então você quer colocar dourado. Tem gente que mistura dourado com cobre e faz, mas aí é repigmentação. Essa repigmentação ideal é que você faça com OX, tá? Porque se você não colocar OX, ele não revela pigmentos, né? Que nem eu falei, a nossa coloração trabalha com pigmentos indiretos, então ele depende do OX para revelar a cor. Se você misturar com água, talvez ele não revele. Então, por exemplo, você pode fazer uma repigmentação rápida, mistura ali a coloração com OX, aplica, deu o fundo que você quer, você já enxágua e depois já dá a direção de cor. Funciona legal, mas o ideal é você fazer com OX. E se faz às vezes no pós-mechas, quando a mecha passa do fundo de clareamento da cor que você queria. Então você pode fazer. Uma das cores que a gente até desenvolveu pensando nessa devolução rápida foi a coloração do grupo novo de colorações, né? Que é essa aqui, ó, 837, tá? O 837 é o louro claro, dourado, marrom. Então a gente desenvolveu essa cor, que é uma cor que o pessoal usa bastante para fazer essa repigmentação quando a mecha passa do fundo de clareamento. Mas você também pode utilizar o 033, barra 33, funciona também bem. Ou barra 33 com um pouquinho de barra 44, funciona, enfim. Aí depende da sua habilidade de lidar com coloração. Mas é uma repigmentação que você faz rapidinho ali no lavatório, funciona muito bem. Vamos para a próxima? Dicas de cores para finalizar e neutralizar louros. Qual o nome da pessoa? Sabe o nome? Cida, dicas de cores para finalizar e para neutralizar louros. Cida, olha, cara, quando eu começo a falar disso eu não paro de falar mais. Eu não sei se essa live vai dar tempo. É assim, ó. Quando você vai fazer louro, quando você vai fazer finalização de louro, é muito importante que você entenda, domine um pouco a ideia da colorimetria, no sentido que eu sempre falo de intensidade, profundidade e luminosidade. O que é intensidade, profundidade e luminosidade? Intensidade são os representantes de cobres e vermelhos. Profundidade são os representantes de azuis, que são os violetas e os cinzas. E luminosidade são os representantes de dourados. Então, quando eu vou fazer uma finalização de louro, o que eu preciso entender é o que eu quero que apareça nesse louro, tá? Então, se eu entender o que eu quero, fica mais fácil de direcionar. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo em altura de tom 10. O que eu posso utilizar em um cabelo de altura de tom 10? O que a sua cliente deseja? Então, eu até falei isso não na live da semana passada, na da semana retrasada. Mencionei uma técnica regional, que é a Gláucia, que é uma fofa, uma pessoa fantástica, a gente trabalhou junto. Eu, a Gláucia, a Kessia e a Vanúzia, do Rio de Janeiro, trabalhamos juntos, os três. E a gente fez um louro, e a proposta desse nosso louro era fazer um louro claro,
porém que ele tivesse um toque mais dourado, um toque mais quente, que é a tendência. Os louros não estão mais frios, as pessoas não estão mais utilizando louros frios, as pessoas estão utilizando os louros mais quentes, mais beges, e a nossa proposta nesse curso era fazer um louro um pouquinho mais quente. O que nós fizemos? 10 com barra 33. Foi até engraçado, né? Depois a gente até conversou sobre isso, bateu papo. A Glaucia disse que quando eu falei que era para fazer 10 com barra 33, ela gelou. Mas por que ela gelou? Porque ela nunca tinha feito, nunca tinha experimentado. E eu sempre falo que toda vez que alguém trabalha comigo, né, se eu passar pela vida de uma pessoa e me ensinar alguma coisa para ela, eu não passei pela vida dela. Então quem trabalha comigo sempre aprende uma coisa, e eu faço questão de aprender, de ensinar, porque eu digo que a gente aprende quando ensina. E ela disse que ela gelou, quando eu falei 10 com barra 33, ela falou, meu Deus, o que vai dar isso? Eu falei, Glaucia, vai feliz, vai lá fazer. Fez a mistura, 10 com barra 33, utilizou a regra do 11, e o cabelo ficou um louro incrível, ficou um louro fantástico. Então o que a gente fez naquele louro? Aumentamos a luminosidade do louro com uma coloração 10, porque eu não tenho 10.3 na cartela, então eu precisava criar uma cor. Em uma outra ocasião, eu com a Roberta, que está assistindo a gente, nós estávamos no estúdio, no salão com o Rodrigo Sintra, estávamos fazendo uma modelo lá, e eu falei, vamos fazer 10 com 837. A Rose falou, mesmo? Mas fica legal. Eu falei, fica ótimo. 10 com 837. A foto também está no meu Instagram, incrível a cor, ficou fantástico. Por quê? O que nós queríamos? Queríamos um efeito dourado, mas queríamos também um pouco de marrom. Então ele também entregou. Esse cabelo que eu fiz com a Roberta ficou diferente do cabelo que eu fiz com a Glaucia. O da Glaucia ficou com um aspecto mais claro e levemente dourado. O que eu fiz com a Roberta, ele ficou dourado também, mas ele teve um toquezinho de marrom. Então essa é uma criação. Vitor, não é isso que eu quero um cabelo que fique mais pro tom frio. O que eu tenho de tom frio? Eu tenho 10.12, que é o louro pérola, que em outras marcas é equivalente ao ponto 89, 1089, 989, que é muito famoso, a gente utilizou a nomenclatura 1012. Então esse é um ponto. Dá para você fazer um 1012, a gente tem 10.1, dá para fazer 10.1. As nossas colorações têm perfil frio. O 10 ele funciona muito bem para você fazer tonalização. Você pode utilizar um 10 para fazer tonalização. Vitor, eu escutei uma live que você fez. Foi uma live que eu fiz com o Rafa 2 semanas atrás, onde a gente falou dos tons novos, né? E eu falei sobre o Cherry Blonde. O Cherry Blonde seria um louro cereja. Só que essa é a tradução literal do louro. Mas esse louro cereja, ele traz vários perfis. Ele traz um perfil de cabelo levemente rosa, ele traz um perfil de cabelo levemente cobre. Então eu poderia estar utilizando de repente um 10 com uma pequena porção de barra 44 para deixar um 10 levemente acobreado. Ou poderia estar utilizando esse 10 com uma proporção ainda menor de vermelho, mas bem pouquinho de vermelho, barra 66, só para deixar ele levemente rosé. Também é uma ideia. Então entenda que assim, o que você precisa entender, o que eu falo, né, que faz o domínio da colorimetria ser perfeito, é você saber o que você quer e entender o que cada cor representa. Então é aquilo que eu falei, luminosidade, intensidade e profundidade. Quem é o representante da luminosidade? Dourados. Quem é o representante da intensidade? Vermelhos e cobres. Quem é o representante da profundidade? Violetas e cinzas. Se você entende isso aí, funciona perfeitamente, tá? Aí teve alguém que colocou aqui 2 perguntas, Ricardinho, que eu vou responder. A primeira é, o que é barra 33? Barra 33 é o nosso mix dourado, tá? Então dentro da nossa cartela nós temos 6 mix diferentes: cobre, barra 44, vermelho, barra 66, verde ou mate, como a Vanusa gosta de chamar, barra 99, barra 12 é o pérola, barra 11 é o cinza, barra 12 o pérola e barra 33 é o nosso mix dourado, tá bom? Então essa é a primeira pergunta, que eu vi passar a pergunta, mas acabei não anotando. A outra eu consegui parar, que é a Leide Faria, que pergunta do 10 com o 837, qual a proporção? Leide, vamos lá. No caso que nós estávamos com o cabelo em altura de tom 9, tá? O cabelo que eu fiz com a Roberta, nós estávamos com o cabelo em altura de tom 9. Então o que a gente fez? Tonalizamos ele com 10 mais 837, mais de 10 e menos de 837. Então, se eu não me engano, a memória não vai me trazer a mistura exata, até porque foi um trabalho artístico que a gente estava fazendo, mas eu diria que mais ou menos assim, tipo 30 gramas de 10 para 10 gramas de 837. Ele já me dá um resultado bem legal, tá bom? Vamos lá, Ricardinho.
Limpa a cor. Qual o nome da pessoa? Desculpa. Eu respondi para você e não peguei a pergunta. Adriana? Tá. Então, Adriana, desculpa, ele me passou a pergunta aqui, eu respondi a pergunta para ele. Esqueci de passar para vocês. A Adriana perguntou pra gente o seguinte: a cliente coloriu o cabelo em casa com 3,66 e ficou com a raiz clara e o meio pontas escuro. Provavelmente devia ter branco, né? Talvez ela não tenha falado, mas devia ter branco. E o desejo dela é fazer uma cor em altura de tom 7 vermelho, não é isso? 762, ela quer um vermelho violeta, né? Só que em altura de tom 7. Então vamos lá, gente. O cabelo está em altura de tom 3 no comprimento e pontas e na raiz ele está um pouco mais claro. Deve ter branco, eu acredito. Ou se não tiver branco, ele pode ter ficado um pouco mais luminoso na raiz. Não tem outro caminho. Tem que limpar a cor e chegar em um fundo de clareamento laranja, um fundo de clareamento da cor 7 para poder fazer a cor, né? Só precisa ver o histórico desse cabelo e se o comprimento e pontas dele solta pigmento, porque muitas vezes a gente vê as pessoas que trabalham, que fazem cores, cores vibrantes, né? Vermelhos, violetas, e o que elas fazem? Elas fazem um retoque de raiz e aplicam a coloração no comprimento e pontas todos os meses. O que isso gera? Gera camadas de pigmento. Pigmento, 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 pigmento. E a maior concentração de camadas de pigmento, ela sempre vai se concentrar nas pontas. Então tem cabelos que às vezes ele clareia em um determinado comprimento da raiz e a ponta não clareia. Então nesse caso dessa nossa colega, só tem um caminho. Tem que limpar a cor, chegar numa altura de tom, num fundo de clareamento da altura de tom equivalente ao 7, que seria o laranja, e depois da cor. Só precisa ver se ele sai, né? Se o cabelo descolore, sai essa cor que ele está no comprimento e pontas principalmente, né? Então limpa a cor, atingir o fundo de clareamento da cor 7, depois faz o 762, que é a cor que você está querendo, tá bom? Pode mandar a próxima. Um cabelo louro em altura de tom 9 e ela quer um ruivo em altura de 7.4, né? Como deveria fazer? O ideal seria fazer uma pré-pigmentação com laranja, né? Então, de repente, utilizar aí um 843 para fazer uma tonalização nele e depois colocar o 7.4. Por que eu estou falando para você utilizar um 843? Porque se você fazer uma pré-pigmentação com uma cor muito escura, talvez o 7.4 não fique legal, ele fica um 7.4 meio abafado. Então faz uma pré-pigmentação com 843 e depois faz uma coloração com 7.4, aí você vai ter um cobre mais equilibrado, vai funcionar legal. Passou uma pergunta aqui que me chamou a atenção e não consegui parar, deixa eu ver se eu consigo achar ela. Aqui, ó. O Júnior Lopes Coifer pergunta pra gente o seguinte: quais seriam os tonalizantes de vocês para o tom manteiga? Então, Júnior, a ideia é a seguinte: quando você fala em tom manteiga, né, a gente fala em tons beges, né? Então, de repente, o que eu faria para atingir um tom manteiga? Eu utilizaria um 10, tá? Com um pouquinho de dourado e um pouquinho de cinza. Então, eu pegaria a coloração número 10. Vamos tentar colocar a proporção até para você poder entender bem. Ele deveria ser uma coloração equivalente a um 10.31 ou um 10.13, seria mais equivalente a um manteiga, tá? Nesse caso, o que eu faria? Eu colocaria o 10 e colocaria um pouquinho de 10.1. Então imagina, vamos colocar mais ou menos assim, 10 com 10.1 e barra 33. Nas proporções eu colocaria algo em torno de 20 gramas de 10, umas 5 gramas de 10.1, tá? E 1 centímetro de mix dourado. Mais ou menos isso, ele vai te entregar um louro manteiga legal, tá bom? Ele funciona bem legal. Outra coisa que você poderia fazer que funcionaria bem seria de repente utilizar 10 com 9.13. Funcionaria bem legal, né? Aí você poderia já fazer a mistura porque ela já está pronta. A coloração número 10, tá? E na mistura do 10 você colocaria deixa eu achar aqui, o 9.13. Ele funcionaria legal. E uma outra mistura que eu gosto bastante, que funciona bem para fazer esse louro manteiga, seria o 10, tá? Que tá aqui,
com essa coloração aqui, ó, 907. Aqui, ó, 907. 10 com 907 funciona bem. Só que assim, essas misturas que eu tô te dando para criar esse tom de louro manteiga são todas em fundos de clareamento 10, tá? Se não tiver em um fundo de clareamento 10, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser que ele acabe ficando um pouquinho mais apagado do que você gostaria, tá bom? Limpeza de cor, 6.7, o cabelo está em 6.7 e ela quer ficar com mechas louras. Tem que fazer mecha, limpeza de cor, tem que clarear, né? Você precisa fazer uma descoloração, né? Falando no básico, no normal. Tem que clarear esse cabelo até uma altura de 9 ou 10, né? Fundo de clareamento 9 ou 10, tá? O pessoal de Olenka Natal aqui colocou qual fundo de clareamento? Qual fundo de clareamento do quê? Será que era do louro manteiga que eu estava falando? Se é do louro manteiga, é o fundo de clareamento do 10, tá, gente? Vamos lá, Ricardinho. Quero sair de uma cor 9.11 para um 7.4 sem fazer pré-pigmentação. Olha, de um 9.11 para um 7.4 sem pré-pigmentação, em teoria são somente 2 tons, tá? Ele vai te entregar. O que me preocupa é a questão do 9.11, né? Porque ele está muito frio. Se você colocar o 7.4 direto nesse cabelo, talvez ele não te entregue um cobre legal, né? Porque vamos pensar que o cinza, né? Porque é ponto 11, então é cinza dobrado, né? Cinza intenso. O cinza intenso e um cobre em cima desse cinza intenso vai ocorrer uma neutralização. Então pode ser que ele não te entregue. Então talvez eu tivesse que fazer uma limpeza de cor. Olha o trabalho. Fazer uma limpeza de cor para tirar o cinza, né? Para tirar o excesso de cinza. E aí sim, depois que você tivesse com fundo de clareamento 9, fazer o 7.4 direto, ele iria funcionar. Sueli Galvão tá mandando um beijo aqui para mim, grande beijo, Sueli. Excelente colorista, obrigado, que honra, né? Você é uma pessoa, nossa gerente comercial do Nordeste, uma pessoa que tá no mercado há muitos anos e me elogiando como colorista, fico muito feliz. Beijão para você, Sueli, saudade de você, viu? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha, ela fez mechas no cabelo da cliente, o cabelo chegou numa altura de tom 9 e ela quer um louro platinado. O louro platinado, nesse caso, a gente define ele como um cabelo mais pro branquinho, né? Pelo menos essa compreensão que eu tenho de louro platinado, né? Que é aquele louro mais branquinho. Numa altura de tom 9, talvez ele não te entregue um cabelo tão branquinho. Eu acho que você teria que clarear ele um pouquinho mais para chegar em um fundo de clareamento 10 para poder te entregar. Porém, a gente tem uma ferramenta que entrega um louro platinado legal dentro da marca sem a necessidade de coloração, né? Tenta tonalizar o cabelo dela com essa máscara aqui, ó. Olencolor Louro Platinado, a nossa máscara azul. Tá? Então provavelmente você deve conseguir um resultado bem legal com a Olencolor Louro Platinado nesse cabelo em altura de tom 9. Mas ele tem que estar um 9 perfeito, tá? Se ele não tiver um 9 perfeito, talvez você não consiga um resultado muito bom. Como fazer um esfumado de raiz em um cabelo branco? De raiz branca. Então, como é que é o nome da pessoa, Ricardinho? Cláudia. Cláudia, o que a gente precisa entender, né? Você está fazendo um cabelo louro bem clarinho, uma mecha loura bem clarinha e um cabelo branco. Vamos entender que esse cabelo branco não dá para esfumar, porque o esfumado ele tem tempo de pausa muito reduzido, é só para você dar uma suavizada no início da mecha. Esse cabelo precisa de coloração, amiga, não tem jeito. Se você esfumar, ele vai dar transparência. E aí vai ficar parecendo que o cabelo não está coberto. Aí alguém já emendou na pergunta aqui, o Kleber, em raiz 5, não branco.
Aí beleza, se é uma raiz 5, o ideal seria você utilizar uma coloração em altura de tom 5 ou de 4. Num cabelo 5 eu gostaria de fazer, eu gosto muito de fazer 6 com 5.1 funciona bem, 4 com 5.1 funciona bem, porque aí você está fazendo tons frios. Se de repente você quiser fazer um tom mais quente, eu utilizaria 5 com 571, funciona legal também, ele fica um pouquinho só mais quente, mas fica bem próximo do natural. Então são várias receitas esfumadas. Depende daquilo que você quer. Eu gosto muito, quando eu estou em altura de tom 5, fazer esse esfumado com 5 e 5.1 ou com 5 e 6.1, para ele não ficar tão escuro, tá? Mas tem algumas clientes, dependendo da cor natural, do perfil do cabelo. Se eu sei que é um cabelo que não tende a dar avermelhamento, eu faço 5 com 571. Funciona muito bem, tem um resultado muito legal. Alguém tinha perguntado, já passou, já tem bastante tempo, mas eu fiquei com a pergunta na cabeça, para explicar sobre limpeza de cor. Gente, limpeza de cor na realidade é descoloração, né? Quando você está descolorindo o cabelo. Então quando a gente fala em limpeza de cor, é quando eu gosto de usar esse termo, porque para mim limpeza de cor é um termo mais técnico. Eu gosto de usar o termo limpeza de cor para não falar que eu vou descolorir ou que eu vou fazer uma decapagem. Tá? Então a limpeza de cor ela tanto pode ser parcial, então você pode limpar a cor para remover a cor indesejada em uma parte do cabelo, ou você pode fazer uma limpeza de cor global, onde você descolore o cabelo todo. Tá? Então basicamente a limpeza de cor é isso. O Kleber aqui tá agradecendo a resposta. Obrigado, Kleber. Bom, obrigado. A gente está aqui para tentar contribuir para vocês. Tá bom, vou falar. Eu vou só responder a pergunta da Elaine, quando ela pergunta para mim se eu coloco mais 5.1 ou menos 6.0. Ô Elaine, é assim, ó, no caso do esfumado, a gente sempre coloca mais da cor equivalente à cor do cabelo da cliente e menos da cor que é diferente, tá? Dependendo do caso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 5.1 e 6.0 e a cliente tem cabelo de cor natural 5, eu coloco mais 5.1 e menos 6. Se for o inverso, eu estou trabalhando, por exemplo, com 5.1 e 4 e ela tem cabelo 5, eu vou colocar menos de 4.0, porque senão eu vou estar escurecendo ou clareando demais, né? Então sempre você vai colocar mais coloração da cor equivalente à cor da cliente. Então se é 5, a cor dela você está trabalhando com 5 e 6, mais 5.1 e menos 6.0. Proporção, digamos que eu fosse fazer uma mistura de 40 gramas, eu colocaria aí umas 25 gramas de 5.1 e 15 gramas de 6.0, mais ou menos, tá? Só para a gente ter ideia de proporção. Falar um pouquinho sobre superclareador. Superclareador, gente, é uma coloração, tá? Então a gente sempre brinca nos cursos e fala assim: regra básica de colorimetria, tinta não clareia tinta. Então o superclareador não clareia cabelo colorido. O superclareador é uma coloração especificamente desenvolvida para ser utilizada em cabelos naturais, né? Na Multicolor a gente tem 4 superclareadores, né? Que é o 12.0, 12.10, 12.12 e 12.89. Né? O que cada um deles traz? Dentro do reflexo, ele fala um pouquinho sobre o que ele tem. 12.0 é um reflexo mais natural, porque ele não tem reflexo. 12.10 ele é mais direcionado ao cinza. 12.12 ele é pérola, só que é um pérola mais suave. O 12.89 é um pérola especial, que ele é um pérola com uma carga maior de pérola. Então é uma coloração voltada para cabelos naturais. Porém, a gente tem uma grande dificuldade no Brasil para trabalhar com superclareadores, porque a grande maioria das mulheres do Brasil tem cabelo de cor natural muito escura, né? Então a gente sempre fala que o lugar onde os superclareadores dão um resultado incrível é em um cabelo de cor natural 6 ou 7. A grande maioria das nossas clientes no dia a dia não tem cabelo de cor natural 6 ou 7. Ou seja, o superclareador ele não consegue te entregar um resultado tão satisfatório. Mas você pode fazer superclareador sim na sua cliente. Só que normalmente quando você parte de um cabelo 3 ou 4 com um superclareador, ele vai parar em uma altura de tom 7 ou 8. Às vezes não é satisfatório, tá? É recomendado que o superclareador sempre se utilize uma diluição 1:2 e oxidante de 40 volumes, tá? Então essa é a regra. Algumas pessoas gostam de fazer
morenas iluminadas com superclareador? Eu digo que funciona, dá um resultado bem legal para você fazer morena iluminada com superclareador. Mas a proposta do superclareador não é para morena iluminada, a proposta do superclareador é superclarear mesmo, né? É fazer um clareamento dos cabelos mais claros. Beleza? Então basicamente é isso que a gente tem para falar, não tem muito o que explorar do superclareador e é aquilo que eu falei, né? Colorimento e erro e acerto, você vai ter que ir experimentando para encontrar o superclareador que vai te dar um melhor resultado. Só vale ressaltar, se você for utilizar superclareador para morenas iluminadas, tenha o cuidado de utilizar o superclareador como recomendado pelo fabricante, tá? Diluição 1/2, oxidante de 40 volumes. Beleza? Vamos. A cliente tem um 843 e quer voltar para o tom 5. Precisa fazer repigmentação? Não, acho que dá para fazer direto. Talvez você tenha que só utilizar o 5 com o 5.1 para poder auxiliar na neutralização, né? Para esfriar um pouco mais essa cor. Porque o 843 ele é cobre, né? Então talvez você tenha que colocar um pouquinho de cinza na mistura do 5 para poder fazer, mas é uma cor cobre, praticamente ela está com fundo de clareamento cobre, então não vai dar problema. O grande risco no escurecimento é quando você está em tons muito altos, 9, 10, você quer vir para o tom natural. O que normalmente acontece, tem alguns profissionais que tiveram essa experiência desagradável, você pega um cabelo muito claro em altura de tom 9, 10 e faz escurecimento para um 6 ou 7 natural, ele fica verde. Então esse é o medo, por isso que a gente fala de pré-pigmentação e repigmentação nesses casos. Quando você tem um cabelo 8 para um 5, embora sejam 3 tons, não tem uma obrigatoriedade de fazer essa pré-pigmentação. Eu estou com uma pergunta parada aqui que eu quero responder, Ricardinho. Rosilaine, ela está perguntando como faz uma pré-pigmentação saindo de mechas 9 para escurecer para um tom 4. Muito boa essa sua pergunta, Rosilaine. Quando você vai fazer uma repigmentação para um tom 4, a gente recomenda que você utilize um tonalizante marrom mais escuro que você tiver à sua disposição na cartela, tá? Então eu vou tonalizar esse cabelo com um marrom mais escuro que eu encontrar na cartela. Em alguns casos eu chego a recomendar até um dourado escuro, né? Então eu utilizaria um 5.3 nesse caso para fazer uma repigmentação, ou um 5.71, que são marrons bem mais escuros, tá? E aí eu consigo fazer essa repigmentação e depois eu coloco a coloração número 4, aí ele me entrega a cor perfeitamente, porque aí eu estou devolvendo a cor para ele, né? Você está trabalhando com tons bem escuros, né? Beleza? Vamos para a próxima. Os mix /33 e /44 são somente para intensificar e não para neutralizar. Certo? Ele vai ter uma função melhor para fazer intensificação. Para neutralização ele não vai ter uma grande função, porque a gente não costuma usar tons quentes para neutralizar, né? Mas, por exemplo, como é que eu posso dizer? Se você tem um cabelo em altura de tom 10, altura de tom 9, vou colocar um exemplo que a gente tem. Em altura de tom 9, nós temos a coloração 9.2, tá? Aí digamos que você foi lá, pegou uma mecha e foi tonalizar com 9.2 e ele ficou muito irisado. Você pode utilizar o /33 para dar uma suavizada nessa cor. Ele funciona para você, para suavizar essa cor. Então de repente você poderia pegar 9.3 com o /33 para fazer a não neutralização, mas para suavizar esse excesso de irisado, esse excesso de violeta que o cabelo ficou, ele funciona. Aí ele teria uma função neutralizante. Já no caso /44, ele ajudaria a esquentar de repente um tom muito frio, de repente, que nem teve um colega que deu um exemplo aí de um 9.11, no caso ele estava querendo um cobre, mas ele estava com 9.11. Vitor, eu quero esquentar um pouquinho esse 9.11, ele não vai neutralizar, mas eu consigo esquentar. Eu poderia utilizar o /44. Então, aquilo que eu falo, é o que você tem de domínio das ferramentas que você tem na mão. Então, ele pode ser um neutralizante, mas tem situações muito específicas, você tem que saber onde utilizar, tá? Tem uma pergunta aqui que ela já veio 2 vezes, eu vou responder ela, tá? É a Rubineia, coloração vermelho cereja, né? 0.6 num cabelo 0.4. Consigo deixá-lo vermelho?
De um 4 para uma coloração cereja em altura de tom 6, ou Rubiré, você vai ter que fazer uma limpeza de cor. Você vai ter que clarear esse cabelo até um fundo de clareamento 6, senão ele não vai dar não. Se você colocar no cabelo 4 direto, um cereja, né, que seria 6.66 ou 6.60, enfim, ele fica um vermelho meio apagado, meio abafado. Tem que limpar a cor, senão não dá resultado não, tá bom? A Cris está falando que ela aprendeu a fazer pré-pigmentação colocando uma cor base pura e depois colocando a coloração por cima. Entenda o seguinte, se você fizer uma repigmentação com coloração pura sem OX, você não está ativando o pigmento, ele não vai funcionar. E aí se você colocar a coloração pura e depois você colocar a coloração misturada com OX, entenda que a massa da coloração que estava pura vai interagir com a massa da coloração que vai estar diluída e você vai estar alterando a diluição da coloração. Isso gera uma concentração de pigmentos, ele pode ficar mais escuro do que você gostaria. Então o ideal é fazer uma pré-pigmentação com tonalizante, né? Mesmo que seja com uma coloração natural, não precisa ser obrigatoriamente uma coloração para criar fundo de clareamento, mas ela precisa vir na forma de tonalizante, senão ela não vai funcionar como deveria. Em algumas colorações eu sei que dá certo, mas com a gente não testou nesse sentido, então eu não sei. A Rubineia rebateu aqui, falou que ela quer um 0.6. De toda forma, Rubineia, o 0.6 é um vermelho, até onde eu conheço, a não ser que eu esteja enganado. Você tem que limpar a cor, você está numa cor natural 4 e você quer uma cor 0.6, é vermelho. Se você colocar direto ela não te dá resultado. Se o 0.6 é o que eu estou pensando, esse 0.6 é um intensificador, né? É uma cor fantasia que a gente fala. A cor fantasia, muitas vezes para ela te dar resultado, ela tem que ter um fundo de clareamento até mais claro do que o equivalente. Para fazer com cor fantasia, você tem que colocar fundo de clareamento 8, 9, às vezes até 10 para ele te dar um resultado legal, senão nem te entrega, tá? Vamos embora? Aonde consegue comprar? Então vamos lá, o pessoal está perguntando aonde consegue comprar coloração. Né? A coloração também é vendida através da nossa rede de distribuidores da Olenka, né? A Olenka e a MUP são marcas irmãs, né? Então a mesma rede de distribuidor que distribui a Olenka distribui MUP também. Onde é que a gente encontra? Né? Então vai lá no Instagram da Olenka, lá tem o site encontreolenka.com, clica lá, coloca o seu CEP ou coloca a cidade que você mora e ele vai te direcionar para o distribuidor mais próximo de você. Se através daquela ferramenta você não conseguir encontrar, você pode voltar no Instagram da Olenka, lá tem um telefone do escritório central e através do escritório central eles conseguem te direcionar para o distribuidor mais próximo de vocês, tá? Lembrando que a Olenka é uma marca profissional, que ela é destinada somente para cabeleireiros, então você só vai conseguir comprar a Olenka através de distribuidores, tá? Se você não é profissional. E a recomendação que a gente dá é não comprar os nossos produtos via internet, porque infelizmente tem muita falsificação e você pode acabar comprando um produto inadequado, tá bom? A Elaine está fazendo uma pergunta aqui. Você concorda em fazer uma pré-pigmentação usando na raiz e depois jogar pré-pigmentação? Eu não consegui entender a tua pergunta, Elaine. Se você puder reformular, ficou meio confusa. Reformula a pergunta e manda para mim que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Então, a Roberta colocou aí, encontreolenka.com. Obrigado, Roberta. Beijão, viu? Manda. Dá medo, né? Tem uma cabeleireira falando, vou experimentar o 10 com /33, mas que dá um gelo, dá. Meu amor, faz assim, ó, faz a mistura, tá? Do 10 com /33, respeitando a regra do 11. A regra do 11 diz que a mistura da cor que você vai utilizar mais o mix tem que dar igual a 11. O mix você vai estar utilizando em centímetros lineares. Como é que a gente usa os centímetros lineares? Na nossa cumbuca, aqui no fundo da nossa cumbuca, ó, tem uma régua, tá vendo? Essa régua ela mede 5 centímetros. Então você pode estar colocando os centímetros lineares que você quer aqui, ou pode estar utilizando a tabela de conversão, né? Na nossa cartela a gente colocou a regra do uso do mix, então para quem tem a nossa cartela tem aqui a regra do uso do mix, a informação completa sobre o mix e a tabela. Nessa tabela eu tenho a equivalência, né? Quanto pesa a cada centímetro. No caso, 1 centímetro de mix
pesa meia grama, então você vai precisar de uma balança se você for utilizar dessa forma. E aí a recomendação que eu dou é o seguinte: para cada 30 centímetros de coloração, para cada 30 gramas de coloração, você vai utilizar a regra do 11. Então você vai utilizar 30 gramas de 10 e vai usar 1 centímetro ou meia grama de mix /33. E aí como é que você vai fazer? Você vai aplicar essa mistura no cabelo e vai acompanhando o resultado. A hora que ele começar a te dar o direcionamento de cor, você enxaga. Entra lá no meu Instagram, vitorpinho.oficial, e tem um cabelo lá que a gente fez com esse 10 mais o /33. Tem um resultado lá, ficou bem legal. Lesliane Rodrigues, olá lindona, grande beijo pra vocês, saudade de vocês. Eu vi que seu marido também tá assistindo, o Max também tá acompanhando a live com a gente, né? Grande abraço pra você também, Max. Tem uma pergunta aqui: 7.0 com 7.13 mais o AX de 8. Fugiu, cadê a pergunta? Sumiu. Aqui. É um fundo bege neutro lindo. Não é uma pergunta, na realidade é uma dica. É verdade. 7.0 com 7.13 e 8 volumes dá um fundo bege legal, tá? É muito boa a sua dica. Só que depende do que você quer, tá? Aqui você está falando da receita com 8 volumes. Em um cabelo natural, 8 volumes ele abre fundo, tá? Ele vai clarear um pouquinho o fundo do cabelo. Então tem que tomar um cuidado. Arte Chanel perguntou o Instagram de novo, né? O Instagram é vitorpinho.oficial, tá bom? vitorpinho.oficial. Vamos para a próxima? Qual a tonalidade para chegar num tom manteiga? O que eu indico? Eu indico, para se fazer um tom manteiga, pensar que o manteiga ele tem uma altura de tom 10, né? Então, e ele é um bege clarinho, né? Então ele pode vir um 10 com 10.1 e um pouquinho de dourado. Ele funciona bem nesse caso. Tá? Então o louro manteiga ele sempre vai vir com essa ideia. Teve alguém pedindo para eu escrever aqui o Instagram, eu vou colocar, tá? vitorpinho.oficial. Esse é meu Instagram. Quem pediu aqui foi a Nara. Nara, tá aqui, ó. Tô colocando o Instagram para vocês, tá? vitorpinho.oficial. Teve alguém que pediu para eu achar a pergunta. Meu amor, eu não consigo achar as perguntas porque vai passando uma lista gigantesca. A Nara Domingos, né? Nara, se você conseguir repetir a pergunta aqui, eu vou ficar atento para tentar responder ela para você, tá bom? Manda ela de novo para mim, por favor. Nara Domingos. Pode falar, pode falar. Tá. Vamos lá, repete pra mim. Num cabelo da Nara, né? Tá. Num cabelo escuro com raiz branca e mechas alaranjadas, a cliente quer cobrir, que cor eu indico? Eu sempre penso o seguinte: se essa cliente tiver mechas no cabelo, ela tem alguma afinidade com tons claros, tá? Então o que eu faria? Eu faria um tom, de repente um tom dourado, um tom marrom em altura de tom 7 nesse cabelo, e faria algumas iluminações nele. Então de repente um 6.7, um 6.71, ele iria funcionar legal. O 6.71 seria até melhor porque ele iria ajudar a neutralizar esse efeito alaranjado no comprimento e pontas dela, e eu faria uma leve iluminação, iria funcionar bem legal nesse cabelo, tá? Então acho que ia funcionar muito bom. Se era essa a sua pergunta, Nara, a gente está mandando aqui. O Daniel, ele está pedindo para eu falar a medida do tom manteiga. Então dentro daquela ideia do manteiga em altura de tom 10, Daniel, o que eu gostaria de fazer? Eu acho que eu até passei a receita mais cedo. Eu colocaria 10, mais ou menos umas 30 gramas de 10, umas 10 gramas de 10.1 e 1 centímetro de dourado, para criar esse efeito 10.13, que seria esse manteiga em altura de tom bege. Uma outra mistura que eu gosto, que funciona, seria o 10 com 9.13. Nesse caso eu colocaria mais 10 e menos 9.13, ele ia me dar um tom bege manteiga bonito. Aí eu colocaria aí mais ou menos umas 30 gramas para 10,
funcionaria bem. E 10 com 907 também funciona muito bem, fica um louro bonito. Mesma coisa, umas 30 gramas de 10 para umas 10 gramas de 907. Eu acho que dá um resultado incrível, né? Que aí são tons, porque o manteiga ele é um bege bem claro, então ele tem que estar em altura de tom 10, não tem outro jeito, tá bom? Vamos para a próxima. Se for em cabelo vermelho, sim. Se for em cabelo cobre, cinza. Então, desculpa, respondi a pergunta e não falei respondi a pergunta e não falei da pergunta. Se eu for escurecer um cabelo que está vermelho, não seria reflexo verde ao invés de cinza? Se ele estiver vermelho, sim. Mas se ele estiver cobre, o ideal seria utilizar cinza. Tá? Então, respondendo a pergunta é basicamente essa. Se eu não me engano, quando me pediram escurecimento, era um cabelo 843. Então ele tinha cobre, não vermelho, por isso que eu recomendei o cinza, tá? Na pré-pigmentação, eu lavo antes de tirar a tonalização, antes de fazer o direcionamento de cor. Na pré-pigmentação, você tem que remover, sim, você tem que enxaguar, tá? Então eu faço a pré-pigmentação, preparo a coloração em forma de tonalizante e faço a pré-pigmentação, dou o tempo de pausa, levo para o lavatório, enxago, né? E depois eu vou colocar a cor. Até porque é importante eu entender que no momento em que eu vou fazer a pré-pigmentação, né, na transição entre pré-pigmentação e coloração, eu preciso reavaliar a cor. Eu preciso ver se vai precisar fazer algum ajuste de acordo com a cor que eu vou direcionar. Então, digamos que eu vou fazer uma pré-pigmentação para fazer um tom frio ou para fazer um tom natural. Eu preciso avaliar se não vai precisar fazer algum ajuste na cor. Às vezes se faz necessário fazer ajuste. Então eu preciso enxaguar o cabelo. Alguns profissionais até recomendam secar no pós-pré-pigmentação. Se você tem um olho bom, um olho treinado, consegue enxergar bem a cor no cabelo úmido, pode fazer, mas o ideal seria secar, porque quando você seca você tem uma visão melhor do cabelo. Tá? Eu acho que funciona melhor. Acho que dá para responder mais uma, né? Eu posso fazer uma pré-pigmentação usando só a X e depois fazer a coloração? Olha, querido, eu desconheço essa técnica, né? Eu escutei falar no passado que o pessoal utilizava a técnica de aplicar o AX puro no cabelo para cabelo que não pegava a coloração. Eu, particularmente, nunca usei essa técnica, mas conheço diversos profissionais que dizem que funciona. Mas são coisas que se usava no passado, né? Não é que não funciona, mas hoje você tem técnicas mais avançadas. Hoje você tem colorações que cobrem o cabelo branco perfeito. Então, acho que nem tem necessidade da gente brincar com isso, é até arriscado. Beleza? Bom, Legal. Então, vamos lá. Programação, né? A gente vai encerrando a nossa live aqui. 18 horas tem Simone Santana falando sobre descoloração, né? Então vai ter uma live bem legal. A Simone manda muito bem em meshes, então tem bastante informação. Amanhã o nosso diretor Rodolfo Marques vai estar falando sobre cosmetologia no salão de beleza. Tem dúvida de alisamento, a gente vai esclarecer amanhã, né, com o Rodolfo, que ele vai estar falando. Então a gente tem aí a semana repleta. Pedir pro pessoal entrar no Instagram, né, Ricardinho? Acompanhar, seguir o Instagram aí, a gente está divulgando as programações, né, do pessoal. Então, é por aí, acho que a gente está terminando. Obrigado à participação de todos. A gente teve uma audiência bem legal aí nessa live de hoje. Quero agradecer, mandar um beijo para todo mundo. Eu vi que tem gente do país inteiro, pessoal do norte, nordeste, sul, sudeste, de todas as partes do país, o pessoal participando com a gente. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela participação. Desculpa para quem eu não consegui ver e não pude mandar beijo, né? Oi? Verdade, a gente acaba não conseguindo responder tudo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor, tá? Então deixar aí de novo o meu Instagram para vocês, vitorpinho.oficial. Se por acaso tiver alguma urgência da pergunta aí, manda no direct lá para mim pelo Instagram, né? Então vitorpinho.oficial. Encontre olenka.com, nosso canal pra gente encontrar Olenka, né? E o telefone também que tá no nosso Instagram. Então siga a gente aí nas redes sociais, acompanhe. Qualquer dúvida manda para mim no direct lá, vitorpinho.oficial. E muito obrigado mais uma vez por poder ter participado com vocês, tá?
Grande beijo para vocês, até a próxima, gente. Beijão. Fui. Ótima semana a todos.